Para ter uma noção do mapa mundial, eles já tinham contato, esse povo espanhol, ingleses, chineses, portugueses, muito além de 1500. Você vai calcular, eu acredito, até 1300. Eles já tinham contato. E eles usam uma expressão que se chama Novo Mundo. Eles falam um novo mundo, descobrimos um novo mundo. As pessoas acham que descobriu floresta, chegou numa nova terra, descobriu terra, mas não, essa expressão não foi usada nesse sentido. Porque quando eles chegaram na borda da Terra, que é a Antártida, ela estava descongelada. Então o que eles descobriram lá? Sereia, semideuses do mar, dragão, gigante, que são os Nephilim, que são a descendência dos anjos caídos. E por que eles viviam na borda da Terra? Não é porque eles estavam preocupados de que os homens vê eles, esse tipo de coisa. É que eles não têm permissão do Criador para ficar zanzando. Eles podem ser destruídos. Ou eles ficam em caverna, ou eles ficam em mata, eles ficam tudo escondido. Eles não podem. Se eles andar em plena luz do dia, eles morrem. Cai um raio de plasma, alguma coisa. O Criador não permite isso. Então eles viviam tudo na borda. Aí o que aconteceu? Esses líderes da Atlântida, que vivem nas bordas da Terra, eles são muito mais evoluídos do que os Nephilim. Eles têm inteligência. Tanto é que eles tiveram, na época da pirâmide, eles estão no mar. Então esses semideuses, eles corromperam esses líderes de um acordo, igual existe um acordo hoje do Tratado da Antártida. Eu vou entrar num assunto, mas eu vou sair. A floresta amazônica é o pulmão do mundo. Não tem ninguém quase olhando ela. Só tem o Brasil, né? Aí você pega a Antártida, que é gelo e pinguim, não sei quantos países tem. Por que isso? Porque lá é a moradia dessas mutações genéticas. A Atlântida está ali. Então o que acontece? Tem as prisões dos anjos caídos. Então eles corromperam esses líderes com artefato atlântido. Tá vendo aí, ó? Ele recebendo um artefato, isso é de um livro da Tartária. Então eles recebem uma imagem desses livros, né? Antigo. Eles recebiam esses artefatos que davam um certo poder para eles e eles ficavam maravilhados e guardavam esse povo, porque esse povo transmitia um conhecimento para essas famílias dinásticas e essas famílias dinásticas iam aprendendo com eles. Tanto é que acontece, ó? Eles estão todos vivendo lá e nada estava acontecendo, estava tudo numa boa. Só que eles não viviam assim, em pleno ar livre, não. Os Nephilim, os gigantes, eles viviam nas cavernas, viviam naquelas florestas, que as florestas elas eram imensas. Então eles viviam quietos. Tanto é que você vê eles aqui, você vai ver aqueles no mapa, eles estão bem no canto ali da América do Sul. Eles estão bem ali perto da Argentina, perto do Uruguai, quase no Brasil. Então eles estavam quietos ali. Eles estavam, os gigantes, os Nephilim, eles não estavam na borda da Terra. Só que existe uma diferença de 72 graus para ser corrigida. Porque Lúcifer, ele tentou girar esse firmamento através das pirâmides lá no paralelo 33. O paralelo 33, ele tem muito segredo. E quando começou a inversão, que esse 72 graus do firmamento vai começar a voltar para trás, o que aconteceu? Começou verão quente, inverno frio, verão quente, inverno frio, alternado. Eles começaram a perceber isso aí, que o frio era muito mais intenso e depois o verão era muito quente, devido à inversão. Mas aí, o pessoal que está na borda, eles não tiveram chance, porque quando começou a inversão, o congelamento foi muito rápido. E isso hoje, se você ler livro, muita gente já viu isso. Os mamutes foi congelado. O que eles estão achando hoje, porque está derretendo o Polo Norte, e lá também houve um resfriamento, igual teve na Antártida, muito rápido. Então você encontra abaixo da permafrost, você encontra muito mamute, você encontra, eles estão encontrando coisa que eles não falam para nós. Tem até esses seres decaídos geneticamente. E aí o que aconteceu? Quando começou o esfriamento, ó, você tá vendo essa imagem? Ó? Terra de gigante. Ó. Quando começou esse
a Terra resfriar, por que a Atlântida sobrevive? Por que a sereia, esse povo que está no mar, esses semideuses, sobreviveram? Porque existe um paralelo, não tem o paralelo 33? O paralelo 33 é o vórtice do Sol Negro. Você tem que compreender isso. O vórtice que eu falo é aquele círculo vermelho. Tem uns vídeos meus que mostram. É a faixa que tem onda eletromagnética. É o que dá, é o magnetismo que dá vida para nós. Esse vórtice ele é mais fraco, então ele cria essa condição para ter sobrevivência. E é ele que vai criar o torus. Ele cria o torus, tanto o núcleo do Sol Negro e o vórtice, que vai formar o paralelo 33, ele cria o vórtice que está vivendo. Só que você tem que compreender que esse paralelo 33 ele passa na Terra, que tem o domo elétrico, e vai passar também na Terra além da borda, a metade dele. Porque o Sol Negro está beirando a Antártida, atrás lá dos Estados Unidos. Tanto é que se você pegar um barco e querer ir para lá, você não consegue. Então esse vórtice, ele cria os rios subterrâneos de águas quentes. Lá na Antártida não tem trecho que eles te mostram. Se você vê isso na internet. São tudo área seca. É porque o rio subterrâneo que vem lá do vórtice 33 além borda, que vem descendo assim pelas terras que estão além da borda, eles saem ali na Antártida, beirando ali a América do Sul. Então o que aconteceu? Conforme foi resfriando, para quem sabe viver na água, eles entraram embaixo da terra e ficaram quietos. E essa água ainda, ela tem poder magnético, tanto é que o barro que está em cima da ele formam pedaços hexagonais. Porque a água magnética ela tem esse poder, ela é perfeita. Tem poder de cura, tem poder de tudo. Então eles têm um rio subterrâneo de água magnética, então eles sobrevivem. Então por isso que lá em Apocalipse o mar vai se transformar em vidro. O Criador vai fechar essas criaturas, eles não vão ter mais chance. Então você tem que entender Apocalipse, mas de uma forma mais profunda. E se você ficar no meio do planeta, numa realidade montada, você não vai entender muito o que vem vindo. Então você tem que compreender isso. Eles já tiraram o bem dizer, os nossos mapas eles são muito antigos, eles não têm mais sentido. Você não pode fazer cálculo em termos de Câncer e Capricórnio, porque não existe mais isso. Você já está em Aquário, você está na era de Aquário, entrando na era de Aquário. Então, quando começou a congelar todo esse sistema da borda da Terra, o que aconteceu com os Nephilim? Eles começaram a ver que estava frio demais. Então eles estão ali perto do Uruguai, e o que eles fizeram? Começaram a subir, vão subindo, a gente tem que subir. Só que esses Nephilim que estão aqui, eles não são os gigantes que tinha na época lá do dilúvio, eles são menos, porque eles vão misturando a genética. Eles foram misturando, foram tendo relações sexuais com mulheres. Então a genética vai ficando mais fraca devido ao campo eletromagnético também. Tem isso também. Aí o que aconteceu? Eles vão subindo, vão subir a América do Sul, vai passar na América Central, só que isso naquela época é tudo floresta, amigo. E aí o que eles fazem? Quando chega, você tem que compreender isso, eles estão subindo e a inversão está acontecendo, mas lentamente, sempre é lentamente. A inversão aqui para eles começar em 1617 e ela vai terminar o pico dela vai ser em 1815. Porque quando você chega lá em 1815, você sabia que foi o ano, que bem dizer 1816, que a atividade vulcânica foi a maior em 1600 anos? Você tem um pico nisso. Então, isso faz sentido no que eu estou falando. Não tem como você criar, eu já até comentei isso, um roteiro de história. Porque eu estou falando a mudança de seres geneticamente mudados por causa de fatores climáticos. E você tem uma Matrix trabalhando junto. Só que o plano da Matrix não era com os Nephilim. Não tem sentido pôr Nephilim. Eles não têm cérebro, eles são violentos, eles são cruel. E eles também viveram escondido. Então o que eles fazem? Eles passam pela América Central, eles vão subindo devagar, passa pela América do Norte. E você depois vê muita coisa. Agora vai te fazer sentido. O governo, os espanhóis dizimaram os Incas, os Maia, não foi? É nada, é a subida dos Nephilim. É os Nephilim subindo, eles vão comendo tudo. Eles têm fome. Você tem que entender que ali a Terra estava vivendo um inverno global, mundial.
em uma inversão de 72 graus. Imagina a inversão que a gente vai passar agora de 360. Tá vendo aí, ó? O que eu comentei para você, ó. Ó os rios quentes. Isso aqui é o mapa de Urbano Monte, ó. Nessa imagem você vê, ó, esses rios, depois que você tem que compreender que aqui, ó, tava terra ainda. Aí o que acontece? Quando cobre de gelo, esse rio de água quente vai ficar embaixo. É o que acontece hoje. Foi o que Hitler fez. Hitler não pegou um comandante dele e com o submarino eles adentraram esses rios subterrâneos? Dava até para fazer uma série para explicar para você onde Hitler está morando. Então, eles adentraram aí para dentro. Eles foram embora, entendeu? Você tem que compreender que é um rio de água quente e com propriedades magnéticas. Para esses seres da Atlântida vivem, e esse rio ele vai sair lá no vórtice, lá no paralelo 33, além borda, lá tem terra. Lá tem terra, lá tem vida. Só naquele trecho. Tanto é que no mapa da Lua, você vê pontos, igual você vê a pirâmide, igual o Triângulo da Bermuda. O Triângulo da Bermuda ele tem uma pirâmide de cristal no fundo do mar. Quando você pega a Lua, porque a Lua é plasmática e translúcida, ela tem o mapa estrelar e o mapa da Terra. Ó, o Criador. O Criador deixa revelado, só que as pessoas não põem sentido. As pessoas não olham para a natureza, não olham para o céu, não conversam com pessoas velhas, as pessoas velhas são obsoletas. Pessoa velha você aprende.